O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, aqui no capítulo de número 13, nós vamos ver Jesus falando acerca do reino de Deus. Nós vamos ver parábolas que vão falar acerca do reino de Deus. São tidas como parábolas do mistério, ou parábolas dos segredos, ou a parábola das verdades espirituais. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que nos transforma, que nos modela, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus ele começa a falar dessas parábolas, a falar destes segredos do reino, a falar destas verdades espirituais. Parábola é quando você coloca algo do lado, ou algo que está ao seu lado, e você usa este algo que está do seu lado, você usa deste paralelo para expor uma verdade, para expor a um princípio. E era isso que Jesus fazia quando ele ensinava as suas parábolas. Ele pegava e fazia um paralelo com uma situação, uma ocasião, uma história, para trazer uma verdade, para trazer um princípio, para trazer um segredo espiritual, para trazer uma verdade, para que os seus discípulos viessem se apoiar nela, ser moldado por ela e ensiná-la futuramente. Mas quando nós lemos capítulo 13 de Mateus, nós vemos Jesus falando: olha, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante a um campo que tem joio, tem trigo, o reino de Deus é semelhante às redes. E Jesus, muitas das vezes, se não me falha a memória, por 7 vezes, ele fala: o reino de Deus é semelhante. Mas antes dele falar que o reino de Deus é semelhante, ele traz um princípio fundamental para nós. Porque não existe o reino de Deus sem a palavra de Deus. Depois que Jesus conta a parábola do semeador, ele vai contar a parábola do joio. E aí Jesus começa a dizer: o reino dos céus é como um homem. Mas antes de Jesus falar que o reino dos céus é semelhante, Jesus fala que o semeador saiu a semear. Antes de ele falar do reino, ele fala de como o reino é instituído, de como o reino é plantado, de como o reino nasce no coração do homem ou da mulher. Porque o reino não vem do acaso, o reino não vem por sorte humana, o reino não vem porque você fez algo ou deixou de fazer algo. Não, o reino de Deus ele veio porque o semeador saiu a semear. Porque Jesus Cristo, ressurreto, desceu da sua glória, o Verbo se fez carne, e Ele veio anunciando as boas novas, a oportunidade da salvação, a oportunidade de viver o reino de Deus, e não mais um jugo e uma opressão humana causada pelo pecado, mas uma vida e uma vida em abundância, que só Jesus Cristo de Nazaré tem para nós. Então Mateus está narrando a história do nosso Salvador Jesus Cristo, a história de Jesus, o semeador que saiu a semear, o Verbo que se fez carne, o Deus que não usurpou ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo e habitou entre nós, caminhou comigo, caminhou no passado, caminhou com os discípulos, caminha hoje conosco, mediante o seu Espírito, a sua bondade, a sua graça, nos ensinando a viver o reino de Deus. Mas primeiro o reino de Deus tem que ser instituído, primeiro o reino de Deus tem que ser semeado na minha e na sua vida. E quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, ele está falando da palavra de Deus, porque não existe outro fundamento para eu construir uma vida de adoração, de devoção, de entrega, de discipulado, se não for a palavra de Deus, se não for pela palavra de Deus. Paulo fala que a fé é salvadora, a fé
ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o anúncio das novas, as verdades, os segredos do reino de Deus. Quando nós ouvimos isso, isso nos traz fé ao nosso coração, e mediante esta fé, pela graça de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos alcançados por este amor e por essa bondade. Mas então o semeador, ele saiu a semear. Então, antes de Jesus comparar o reino, ele vai falar como que o reino nasce, como que o reino cresce, como que o reino é instituído. E o reino vai nascer na minha e na sua vida mediante a palavra de Deus, mediante a palavra de Jesus Cristo. Então é só ouvir a palavra? Não, não é só ouvir a palavra, mas é você abrir o seu coração para a palavra. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, o vosso coração. Então, quando você ouve a voz do Senhor, não endureça. É por isso que Jesus, quando ele termina a parábola, ele fala: olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que eu estou falando, ouça o que eu estou ensinando, ouça a minha verdade. Se agarre, se apegue, abrace esta verdade e viva ela, porque é esta verdade, é esta palavra que vai gerar dentro de nós o reino de Deus. O reino de Deus vem mediante a palavra de Deus. Nós estamos querendo viver coisas que ainda não produzidas, geradas em nós pela palavra. Nós estamos almejando coisas extraordinárias em Deus, sendo que a palavra de Deus não está em nós. E nós vivemos de desejos, vivemos de expectativas, vivemos de esperanças de avivamentos. Mas se a palavra de Deus não estiver no meu e no seu coração, o reino de Deus não está presente. E se o reino não está presente, não há salvação. Porque eu preciso ver o reino, eu preciso entrar no reino. Aí sim, verdadeiramente, Jesus fala: você nasceu de novo. Porque você precisa ver o reino, você precisa entrar no reino, nascer da água, nascer do Espírito. Isso é o nascer de novo, irmãos. É quando a palavra de Deus entra na minha e na sua vida e molda o meu e o seu caráter. A palavra que vem como fogo e tira tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que não tem sentido. A palavra vem nos purificando, nos limpando. E a palavra vem colocando no meu, no seu coração, atributos comunicativos de Deus. Ela vem trazendo o caráter de Jesus Cristo sobre nós. E nós não vivemos mais a nossa vida, mas vivemos a vontade de Deus. Eu louvo a Deus pelos irmãos que aqui estão cooperando, trabalhando, os irmãos que nos ajudam através, assistindo, transmitindo, compartilhando, porque talvez nós poderíamos estar fazendo 1001 coisas nos dias como hoje. Não sei aí na sua cidade, se porventura tem alguém de outra cidade, mas aqui em Capão Bonito está frio, está muito frio hoje. Então o tempo é propício para você ficar na sua casa, pôr uma coberta, talvez assistir um seriado, um filme, lá bem quentinho no seu sofá. Mas tem pessoas aqui trabalhando, tem pessoas aqui ministrando, tem pessoas que saíram da sua casa, tem pessoas aí que estão nos assistindo, compartilhando. E tudo isso, irmãos, nós fazemos não porque somos, ou alcançamos, ou temos, mas porque a palavra de Deus nos tocou, nos alcançou. Nós abrimos o nosso coração, essa palavra tocou no mais profundo, e o reino de Deus está dentro de nós. E hoje nós anunciamos o reino de Deus, porque sabemos que a única esperança que existe é o homem ser tocado pela palavra de Deus, ser governado pelo Espírito de Deus. Não existe outro meio, outra solução, outra resposta, ou outra vida de paz, a não ser mediante Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. O semeador saiu a semear. Jesus Cristo, Ele veio pregando a boa palavra. Ele veio pregando o evangelho da salvação. Ele veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
arrependei-vos porque é chegado. Eu estou pregando e vocês se arrependam dos seus pecados, para que vocês possam viver o reino dos céus, para que vocês possam viver o reino de Deus. Mas é interessante que a mesma semente, a mesma palavra, ela encontra diversos corações, ela encontra vários corações. A mesma palavra que me alcançou quando eu voltei para o meu Senhor Jesus Cristo, essa mesma palavra, ela alcançou vários corações que estavam presentes naquele dia. Mas talvez nem todos os corações tiveram a mesma predisposição para servir, se entregar e se doar pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. A grande questão é, irmãos, nós estamos abrindo o nosso coração ou não? Você que está me ouvindo, nos assistindo, adorando a Deus conosco, será que nós estamos abrindo o nosso coração para Jesus? Ou será que nós apenas estamos nos simpatizando com o Evangelho de Jesus Cristo? Jesus disse que quando lançava a semente, uma caiu na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então Jesus estava lançando a semente, o semeador saiu a lançar a semente, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Mas existem corações, existe um coração que quando recebe essa palavra, ele não recebe essa palavra por inteiro, ele não recebe essa palavra por completo, e a palavra fica na beira do caminho. A palavra não vai no profundo do coração, a palavra não toca naquele lugar mais profundo que precisa ser tocado. Não porque a palavra não tem poder em si, ou não é eficaz, não é isso, mas é que o coração que a recebeu quis uma palavra parcial, parcelada, em partes. E Deus não trabalha de forma parcelada, Deus não trabalha pela metade, Deus não faz a obra incompleta. Não, para Deus é tudo ou é nada. Ou nós abrimos o nosso coração, descortinamos e rasgamos a nossa vida a Ele, ou nós não vamos conseguir viver o reino de Deus. É tudo ou nada. O chamado de Jesus Cristo, o discipulado de Jesus, é para viver uma vida completa, plena com Ele. Então olha, este coração, a palavra caiu na beira do caminho, e Jesus explica o que é uma palavra que caiu na beira do caminho. A palavra que caiu na beira do caminho é quando você ouve a mensagem do reino de Deus e não entende. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. É quando você ouve a palavra de Deus e você não entende. O que é entender? Será que é apenas compreender o que foi falado? Não. Quando nós falamos de entender a palavra, é você compreender aquilo que foi ministrado, mas também praticá-lo, também fazê-lo. O entender, irmãos, não é apenas saber o que está sendo dito, mas é praticar o que foi ensinado, é praticar o que foi falado. Quando nós apenas sabemos, o maligno vem e rouba, o maligno vem e toca e tira essa palavra de nós, e fala: não, você não precisa fazer como foi falado. Não, Eva, não é assim, você não vai morrer. Não tem problema você fazer assim, assado. Nós sabemos, temos a informação, mas se a informação da palavra, se for apenas informação, não gera transformação, não gera mudança, vai gerar apenas coisas intelectuais. Mas a palavra de vida nova. Então nós precisamos praticar aquilo que foi falado. Nós não podemos deixar o inimigo roubar a palavra de Deus na nossa vida. E por que ele rouba? Porque quando nós não praticamos, nós desobedecemos.
e nós caímos em rebeldia, em rebelião, em desobediência. E quando nós vamos para este campo de desobediência, o maligno passa a tocar, porque nós damos liberdade, porque nós damos espaço, porque nós abrimos brecha para o maligno vir roubar a palavra do nosso coração. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós fazemos questão de não praticar esta boa palavra. O inimigo vem e rouba a palavra de nós. O inimigo vem e rouba o poder transformador que a palavra tem na minha e na sua vida. Ele permite, ele ministra a coisas sobre as nossas vidas, e nós permitimos que aquilo que foi ministrado pelo maligno feche o nosso coração, feche o nosso entendimento, a ponto de nós nos encontrarmos lutando contra Deus, lutando contra a sua palavra, para fazer a nossa própria vontade. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, que a palavra de Deus, que ela encontre o meu e o seu coração, e que o nosso coração não venha a ser um coração que quer apenas o bônus da palavra, que quer apenas as coisas boas da palavra. Não, que o nosso coração venha recebê-la por completo, irmãos. Tem partes que você vai digerir que é uma beleza, mas tem partes que vai vir e vai descer com dificuldade, irmãos. Pode ser amargo ao comer, mas quando chegar no seu ventre, vai ser doce como mel, a palavra do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Mas se alimente dessa palavra, dura essas palavras, Jesus. Querem ir vocês também com eles? Pedro fala: para quem nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida e vida eterna. É Ele que tem palavras de vida para nós. O segundo coração que Jesus encontra naquele lugar, Jesus fala que Ele lançou a semente, e parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. As plantas se queimaram, secaram, porque não tinha raiz. E Jesus fala que este coração é o coração que recebe a palavra de Deus, é o coração que tenta praticar a palavra de Deus, mas é um coração que não quer se aprofundar em Deus. É um coração que não quer se aprofundar, que não quer mergulhar. É um coração que simpatizou com o ambiente do louvor, simpatizou quando recebeu uma oração, e através dessa oração teve uma semana abençoada. É aquele coração que quando recebeu a palavra de Deus, aquela palavra trouxe alegria, trouxe esperança, fortaleceu ele no decorrer daqueles dias. Mas quando ele viu que precisava renunciar, quando ele viu que precisava deixar as coisas deste mundo, quando este coração viu que ele tinha que matar a sua carne, negar a si mesmo, quando este coração viu que ele não podia mais jorrar duas águas, que ou era doce ou era salgada, quando esse coração viu que não dava para ser morno mais, mas tinha que ser quente, esse coração se perdeu, esse coração foi sufocado, esse coração foi dominado pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas adversidades, pelo aquilo que aconteceu no dia a dia. Jesus fala: olha, esse coração é aquele que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem as tribulações, a perseguição por causa da palavra, logo abandona. Não tem raiz, não tem profundidade. A primeira tribulação que vem, ele já se vende, já se entrega, já abandona o barco, porque não tem profundidade.
Entenda, irmãos, nós podemos ter talento, nós podemos ter revelação, nós podemos ter, ser simpático, ter boa fama, podemos ter boas intenções, mas se nós não tivermos profundidade no reino de Deus, nós não vamos permanecer. Nós vamos sucumbir diante das tribulações, nós vamos desistir diante dos problemas, nós vamos se frustrar diante da caminhada longa que nós vamos trilhar. Então que o meu e o seu coração, em o nome de Jesus, venha almejar a profundidade do Evangelho, venha almejar uma vida profunda em Deus, em o nome de Jesus Cristo. Nós não podemos viver uma vida no raso, nós não podemos viver uma vida superficial, nós não podemos viver uma vida onde nós somos levados por qualquer maré, situações, dificuldades. Não, nós precisamos ter raízes fundas, profundas em Deus, em o nome de Jesus Cristo. É interessante que no Salmo, o salmista, ele faz um paralelo acerca do justo. Ele fala que o justo, ele é como o cedro do Líbano. E quando nós olhamos para o cedro do Líbano, estudamos, pesquisamos, ouvemos qualquer coisa, a primeira coisa que vai se destacar no cedro do Líbano é o seu crescimento. Uma árvore grande, uma árvore forte, uma árvore que suporta tempestades, uma árvore que suporta ventos fortes, uma árvore de grande estatura. Mas o que nos chama ainda mais atenção é que o seu crescimento, antes de se destacar, antes de ser visto, é um crescimento de profundidade. É um crescimento de profundidade. É uma árvore que cresce primeiro para baixo, estende as suas raízes. Há alguns pesquisadores que dizem que quando o cedro do Líbano, ele cresce 2 centímetros, 3, 4, 5 centímetros no máximo da terra para cima, a sua raiz já cresceu aproximadamente de 1,5 m a 2 metros. Então quando ele está aparecendo 5 centímetros, ainda nem é visto, a sua raiz já está com 1,5 m a 2 metros para baixo da terra. Sabe o que isso é? Profundidade. Não tem pressa de aparecer, não tem pressa de ser visto, mas tem pressa em se estreitar um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus. Nós precisamos ter raízes fortes no Senhor. A nossa raiz tem que estar junto ao ribeiro, para que no tempo certo a gente dê fruto e os nossos frutos permaneçam em o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, que o meu e o seu coração não venha ser um coração superficial, não venha ser um coração que almeja os aplausos, que almeja aquilo que o Evangelho pode proporcionar, não. E viva uma vida superficial, uma vida mediana, medíocre, essa vida mediana, intermediária, não. Que o nosso coração venha almejar, gerar e criar raízes profundas em Deus, em o nome de Jesus Cristo. Quando precisar orar, ore, porque a sua oração vai estender as raízes. Precisar jejuar, jejue, em o nome de Jesus Cristo, porque o seu jejum vai aprofundar as raízes. Quando precisar ler a palavra, leia, porque isso vai aprofundar as raízes. E sabe quando você vai precisar de jejuar, orar e ler? Você vai precisar agora, você vai precisar daqui 1 hora, você vai precisar quando acordar, quando deitar, quando levantar. A todo momento nós precisamos estar em plena comunhão com Deus. Então viva uma vida profunda com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Profundidade, irmãos. Lembre disso. As bênçãos que você recebeu até hoje não vai te manter de pé amanhã. Não vai, irmãos. As bênçãos que você recebeu de Deus é bênção, é alegria, é maravilhoso, mas não te mantém de pé. O que te mantém de pé é raízes fortes, é vida profunda com Deus, é profundidade no Espírito, é profundidade na palavra, na oração, na consagração, é profundidade.
é águas além dos artelhos, dos joelhos e dos ombros, é águas profundas, é águas que nós mergulhamos no Senhor e nós não vemos mais oportunidade de voltar, mas só oportunidade de ir, porque o Evangelho de Jesus é um convite, um chamado para ir, não mais para parar e nem para recuar. E quando você ir, quando você combater o bom combate, quando você guardar a fé, terminar a carreira que lhe foi proposta, tenha plena certeza que existe uma coroa de vida e vida eterna te aguardando, a coroa da salvação que o próprio Cristo colocará sobre nós, dizendo: vinde benditos do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. E Jesus fala de mais um coração ainda. Este coração, a outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Interessante que quando Jesus vai falar sobre este terceiro coração, ele fala que é quando a pessoa, quando a semente cai em meio dos espinhos. Esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam e tornam-a infrutífera. Olha que interessante. Jesus está falando de uma semente que cresceu, que se tornou uma planta. Porém, essa planta, ela não gerou fruto. Ela se tornou infrutífera. Ela cresceu no meio dos espinhos, né? E o espinho ali foi sufocando a semente, sufocando a planta. Mas a impressão que dá quando nós olhamos é que essa planta não morreu, que essa planta não foi cortada. Ela estava ali, sufocada, porém não gerava fruto, não gerou nenhum fruto, não gerou nada. Era um ventre infértil, era um ventre que não gerava vida, era uma planta, uma árvore que não produziu o seu fruto. E Jesus disse que a árvore que não produz fruto, o machado está posto. Quando Jesus chega diante de uma figueira e vê aquela figueira com folhas bonitas, mas não tem fruto, ele fala: olha, corta, joga fora. Entenda, irmãos, que a vida cristã é uma vida que tem que gerar frutos para o reino de Deus. Mas quando eu não gero fruto para o reino de Deus, quando eu estou preocupado mais com a minha vida, quando eu estou preocupado mais com meus afazeres, quando as riquezas, o que é riqueza? É ouro? É prata? Não, riqueza não é ouro, riqueza não é prata. Riqueza é aquilo que tem o seu coração. Riqueza é aquilo que tem a sua atenção. Riqueza é aquilo que tem a sua devoção. Talvez você tenha lá o carro, uma casa, coisa, seja imóvel, móvel, vivo ou não vivo. Se isso tem o seu coração, isso é a sua riqueza. Isso é o seu Senhor. É isso que te domina e te escraviza. E você não consegue gerar frutos para o reino de Deus, porque isso está matando os frutos. Os espinhos matam o fruto. As preocupações sufocam a sua vida. E você não consegue mais dar fruto. Você não consegue mais ver e olhar as coisas do reino de Deus. Mas a sua preocupação te domina, a sua vida te domina, os seus desejos e vontade te domina, as suas riquezas escravizam você. E Jesus disse: se você ganhar a sua vida nesta terra, perdê-la, mas aquele que perder por minha causa, ganha-la. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa riqueza seja o céu, que a nossa riqueza seja Jesus, que a nossa riqueza seja o seu reino, que o nosso coração esteja nele, que o coração dele esteja em nós, e que nós possamos viver e cumprir a vontade do Senhor nosso Deus. Então seja dominado, governado pelo Espírito Santo.
Nós não podemos, irmãos, deixar que as coisas deste mundo venham chamar a nossa atenção, a ponto de eu e você não conseguir mais olhar para o Evangelho de Jesus, a ponto de a gente não conseguir mais dar fruto. E a gente fala, eu estou há anos tentando, eu estou há anos inserido em um grupo, inserido em um departamento, ministério, há anos inserido em uma denominação, mas eu não consigo desenvolver, eu não consigo produzir, eu não consigo dar fruto. É simples, o nosso coração está envolto por espinhos, dominado por este mundo, e as preocupações faz você olhar apenas para esta terra, faz você olhar apenas para as coisas materiais. E miserável homem somos quando aguardamos, esperamos apenas nesta terra. Mas comece a olhar para o alto, comece a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, aquele que poda sim, Ele poda muitas coisas na nossa vida, mas quando Ele poda com amor e com graça, você vai voltar a crescer, você vai voltar a dar fruto, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas saia deste campo tão perigoso, este campo tão enganoso, este campo que aparenta um crescimento, mas um crescimento que não é sadio, um crescimento que não é verdadeiro, um crescimento que é ilusório, é um verdadeiro sofisma, aparenta uma verdade, mas não é, é mentira, é engano, é cilada de Satanás. Em o nome de Jesus Cristo, que nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, que a gente não venha nunca inchar no reino, inchar de tanto fazer, inchar de tanto trabalhar, inchar de tantas coisas, mas não temos fruto, não temos fruto. Tiago diz: mostra-me a tua fé, que eu vou mostrar as minhas obras, e as minhas obras vão testificar da minha fé. Porém, se você fala que tem fé e não tem obra, a sua fé é morta. Tiago está falando da fé que nós temos em Jesus Cristo, que nos impulsiona a gerar fruto. Porque, irmãos, a grande verdade é que tudo aquilo que tem vida gera vida. Então, se eu não estou gerando vida, é porque eu estou sem vida. Porque se há vida em mim, a minha vida vai gerar vida. A minha vida vai gerar vida em alguém, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. De uma forma direta, as pessoas que estão ao meu redor. De uma forma indireta, as pessoas que olham, que observam. Se há vida, vai gerar vida. Mas essa planta, ela estava morta. Essa planta, ela estava igual à igreja que eu sempre uso de exemplo, a igreja de Sardes. Estava ali, bonita, a aparência de viva, né? O nome da planta era de vida, porém estava morta. Então, em nome de Jesus Cristo, que o nosso crescimento não seja um crescimento falso, não seja um crescimento de aparência, mas que o nosso crescimento comece com raízes profundas e com frutos verdadeiros para o reino de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Mas em meio a estes corações tão fechados e tão fechados para o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus encontra um coração, e que seja o meu, que seja o seu, este coração, em nome de Jesus Cristo. A outra ainda caiu em boa terra. Aleluia. Que o meu e o seu coração venha a ser uma boa terra. Mas e se não for? Se não for, irmão, chegou a hora de Jesus vir na minha, na sua vida, tirar o que tem que tirar, limpar o caminho, limpar o terreno, limpar essa terra, arar tudo, deixar tudo bonito, certinho, e Ele vai lançar a semente, e certamente essa semente não volta vazia, mas essa semente vai cumprir o propósito pela qual o Senhor a enviou, e ela vai prosperar no coração que a recebeu. Que o meu e o seu coração seja essa terra boa, que deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por uma. Que o nosso coração, que a nossa vida gere fruto para o Senhor, em o nome de Jesus Cristo.
que a nossa vida venha ter marcas de Deus, de Jesus Cristo em nós, que a nossa vida seja uma vida semelhante a Ele, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve, aleluia, daquele que ouve, não daquele que escuta, não daquele que fica sabendo, daquele que ouve a palavra de Deus, a entende, a pratica, vive essa palavra e dá a colheita de 100, 60 e 30 por um. Que a palavra de Deus, irmãos, venha gerar vida em mim e em você. Que a palavra de Deus venha nos direcionar, nos conduzir e nos guiar em toda a verdade.